Hoje a gente vai mergulhar em um manifesto bem forte do policial penal Edson Moura. Ele levanta uma questão fundamental, sabe? Como é que a maior polícia penal do Brasil, a de São Paulo, pode se sentir tão sem voz? É um chamado que ele faz, um chamado urgente por mais união. E a gente vai entender o porquê disso agora. E olha, logo de cara, essa frase do autor já resume o problema todo. É o que ele chama de paradoxo doloroso. Ter, assim, o maior número de profissionais, mas ao mesmo tempo viver uma crise enorme de representatividade. Como é que pode uma coisa dessas? É isso que a gente vai começar a desvendar. Então, para começar, vamos falar sobre o gigante de São Paulo. A gente precisa entender o tamanho e a importância dessa força. Porque para compreender a crise, primeiro tem que entender a escala do que estamos falando. E adianto, não é pouca coisa não. É algo para a gente parar e pensar, né? Não estamos falando só da maior do Brasil. É a maior de toda a América Latina. São milhares e milhares de profissionais que seguram um sistema prisional gigantesco, super complexo, uma peça que é sem dúvida chave para a segurança pública do Estado inteiro. E aí a gente chega no ponto central, o tal paradoxo do poder. Fortes em número, mais fracos na hora de agir. É exatamente aqui que mora o problema que o Moura aponta. Essa distância enorme entre o que poderia ser e o que de fato é. Agora, olha só que contraste gritante que a gente vê aqui. De um lado, você tem a maior força do continente. Do outro, segundo o autor, uma dificuldade imensa de juntar 300 pessoas num dia de folga para lutar pelos próprios direitos. Essa comparação nossa, ela desenha o paradoxo de uma forma muito clara. E o Moura vai além. Ele observa que outras categorias, até menores, mostram um poder de mobilização muito maior. Elas fecham avenidas, lotam a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, e conseguem ser ouvidas. A pergunta que fica no ar é por que a Polícia Penal não faz o mesmo? E isso nos leva às consequências, porque essa falta de mobilização, de acordo com o manifesto, não é algo inofensivo, que não dá em nada. Pelo contrário, tem um preço. Um preço bem real e com consequências diretas no dia a dia da categoria. A pergunta-chave é essa: qual é o custo real desse silêncio todo? O autor argumenta que o preço é bem alto, e quem paga essa conta todo santo dia é cada um dos policiais. E o manifesto lista coisas bem concretas, sabe? Operações internas que acabam gerando desconfiança, um poder de barganha com o governo que vai diminuindo, as más condições de trabalho que de exceção acabam virando regra, e talvez o mais sério de tudo, a sensação de que o Estado pode simplesmente avançar sobre os direitos da categoria sem encontrar nenhuma resistência. E aqui está o diagnóstico do autor para a raiz do problema. Ele aponta direto para uma mentalidade individualista, aquela ideia do cada um por si. Aquele pensamento de, vou fazer o meu aqui e ir embora. Moura é duro e chama isso de o veneno que mata a categoria. Mas o texto não fica só na crítica, não. Ele também aponta uma saída, um chamado para ação. A ideia aqui é mostrar um caminho concreto para tentar reverter esse cenário todo. O primeiro passo, segundo ele, é uma virada de chave na mentalidade. É preciso deixar de se ver só como um indivíduo e passar a se entender como parte de uma corporação, de um todo. A força não está no eu, mas no nós. Essa ideia de que o sindicato somos nós é o ponto central aqui. E a partir daí, o autor propõe 3 ações bem práticas. Primeiro, presença física. Ele diz que sacrificar uma folga para estar num ato é, na verdade, não sacrificar a carreira. Algumas centenas de policiais na frente do Palácio do Governo, segundo ele, já mudam o tom de qualquer conversa. Segundo, unidade. Parar com as críticas internas e focar a cobrança de forma unificada no governo. E, por último, consciência política. Entender que as grandes batalhas são travadas lá, na arena política, na Assembleia Legislativa. E para fechar essa análise, o autor usa uma metáfora que, nossa, amarra toda a argumentação de um jeito muito poderoso. É a história do lobo e da alcateia. Essa frase, tão curta, diz tudo. Sozinho, o lobo é uma presa fácil, vulnerável. A força dele, a capacidade de sobreviver, de caçar, de prosperar, tudo isso vem do grupo, da alcateia. A analogia com a categoria é direta, né? E muito impactante. E o manifesto nos deixa com essa pergunta no final. Se a força do lobo é a alcateia, qual o destino daquele que decide andar sozinho? É uma reflexão final sobre o poder da união e, claro, sobre o preço da divisão. Uma questão que fica ecoando e que vale não só para a Polícia Penal, mas para qualquer grupo que luta por seus direitos.